Deus é tão maravilhoso, não é? É tão gostoso podermos cantar, adorando a esse nome que é perfeito. A essa pessoa que é perfeita. Não tem melhor. Ele é lindo, meu irmão. Ele é real. Ele é real. E você pode continuar sentindo a presença dele nessa noite. Olha para quem está do seu lado. É só olhando, né? Não dá para ver os lábios. Mas diga para ela assim: ele é real. E ele está em você. Aleluia. Abra aí a sua Bíblia em João 16. João, capítulo 16. O Gé começou dando a introdução na mensagem. Eu só vou continuar. Ele desceu ali e falei assim: o bom é que você deu a introdução, né, falando da liberdade ao Espírito. E nós vamos continuar falando sobre isso. Amém? João 16, o versículo 7. A partir do versículo 7. Vamos ler? Acharam aí? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Quer dizer, o Espírito Santo não virá. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Aqui, a gente vê que é Jesus falando da vinda do Espírito Santo. Jesus está com os discípulos e ele está ali falando. E no versículo que nós lemos, ele diz: eu vos digo a verdade, ou em verdade vos digo, convém que eu vá. Jesus está dizendo assim: eu preciso ir. Convém que eu vá, é importante que eu vá. É proveitoso que eu vá. Aceitem que eu vá, porque precisa eu estar indo para que venha uma outra pessoa. E uma das coisas que eu já estudei sobre isso, sobre a vinda do Espírito, os discípulos poderiam dizer assim: mas, Senhor, é tão bom tê-lo, Senhor, aqui. Precisaria ter o Espírito Santo? Fica conosco. Poderia ou não poderia ter pensado dessa maneira? Porque Jesus já estava com eles há vários anos. E Jesus fala: não, eu preciso ir. Eu preciso voltar aos céus para que o Consolador venha. E dentro disso eu quero que você vá comigo no versículo 12, que nós lemos aí. Ele diz assim, no 12: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E algumas traduções falam: mas vocês não vão entender. Eu tenho muito o que falar, eu tenho muito o que fazer, mas eu não posso fazer isso agora. Eu não posso. Vocês não vão entender.
Vocês não vão compreender ou não vão suportar em algumas traduções. Então, por isso que precisa eu voltar aos céus para mandar um Consolador. Uma das coisas que eu entendo aqui no que Jesus está dizendo, eu estou com vocês, estamos nesse caminho, nesse processo junto. Eu vou morrer, vou ressuscitar. Eu não vou poder continuar com vocês aqui, mas alguém virá e ficará com vocês para sempre. E uma das coisas que eu entendo nesse texto é que Jesus, como se ele dissesse assim, eu tenho muito a fazer, muita coisa eu vou fazer ainda, através de vocês. Só que do jeito que eu estou agora, eu não posso fazer, porque eu estou do lado de fora. Eu preciso de alguém do lado de dentro. Eu preciso de alguém que esteja do lado de dentro para ajudar a suportar o que virá. Para que vocês entendam o que eu vou fazer. É como se... vem aqui umas 5 pessoas, por favor. 5 pessoas, corre. Vem, Robson. Vem, o Alan. Cadê? Que mais? Vem, Moisés. Preciso de mais um. Vem, você aí que está... Isso. Fugiu o seu nome da minha cabeça. Temos aqui. Tá os discípulos aqui. Menos o Marcelo. Agora lembrei. O Marcelo é Jesus. E eles são os discípulos. Melhorou. Agora, eles vão sair para fazer algo, como os discípulos faziam, ok? Eles vão fazer alguma missão. Jesus dá uma missão para eles e eles precisam sair. Só que todos os 4 querem Jesus junto com ele. Sai e leva. Todos os 4 levam Jesus com vocês. Mas cada um vai para um lado. Cada um vai para um lado. A minha pergunta é, tem como? Tem como? Não, então volta. Não tem como. Só um consegue levar Jesus. Os outros vão sozinhos. Aí Jesus morreu e ressuscitou. E voltou ao céu. Pode ir. Aí o Espírito Santo veio. E é aquilo que eu falei. Com Jesus aqui, Jesus estava com eles. O Espírito Santo vindo e estar dentro deles. Então o Espírito Santo agora está dentro deles. Agora sai para fazer. Precisava Cristo ir aos céus e o Espírito Santo descer. Obrigado. Era mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer. Porque a partir daí, para onde nós formos, o Espírito Santo, o Cristo vai conosco. Porque Ele está junto com o Espírito dentro de nós. Então precisava. Então Jesus estava dizendo, convém que eu vá, eu preciso ir. Mas vocês não vão ficar sozinhos. E a partir daí virá o novo nascimento. Isso nós temos ouvido falar muito aqui. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Agora vai para o outro versículo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade. Esse vos guiará toda a verdade também tem em Romanos 8,14, que fala que o Espírito nos guiará também a toda a verdade. Esse guiará, além do óbvio, que é conduzir, que é direcionar alguém a alguma coisa, né? Eu vou direcionar, eu vou conduzir alguém a alguma coisa, a algum lugar, a fazer algo. Vou guiar alguém. Além de ser, conduzir, é pegar na mão e levar até o destino. Quando eu falo, Ele vos guiará toda a verdade, eu vou pegar na sua mão, Ele vai pegar na sua mão e vai te levar aonde precisar ir. Aonde você precisa ir, Ele vai junto com você.
Não é alguém que vai dizer, vai lá e faça isso. Não, vamos juntos fazer isso. Então precisava do Espírito Santo estar em nós, para que nós pudéssemos continuar o que Cristo começou. Para que nós pudéssemos entrar dentro daquilo que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Entendemos isso? Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Então, quando sair daqui, todos vão acompanhados. Ninguém sai daqui sozinho hoje. Todos saem acompanhados pelo Espírito Santo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai dizer assim, né? Talvez, o que tem a ver? Mas, no final, dá tudo certo. O que é? Quando alguém fala assim, aquela pessoa, vou falar de mim, para não citar ninguém. Tipo assim, a Andréa é muito sensível. O que você pensa? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Chora? Também. Tudo toca, né? Tudo ofende. Qualquer coisinha faz uma tempestade num copo d'água. Não é assim? Quando você fala que aquela pessoa é tão sensível, que tem que tomar cuidado do jeito que fala, tem que pisar em ovos. Não é dessa maneira que a gente pensa? A primeira coisa. Eu coloquei 3 coisas aqui, dentro dessa palavra sensível, uma pessoa sensível, sensibilidade. E eu quero levar nós a entendermos de uma maneira diferente. Sensível, ou uma pessoa bem sensível, ela tem a capacidade de detectar e ampliar minúsculas variações. Ela tem a capacidade de aumentar uma faísca, transforma ela num fogo, num fogaréu, numa fogueira. Ela tem a capacidade, essa pessoa ela tem uma reação imediata ao que falam com ela, ao contato que tem com ela. Ela é definida pela magnitude do menor sinal capaz de ser detectado. Vê, às vezes, coisas onde não tem. Uma palavrinha pode se tornar o alfabeto inteirinho na cabeça dela. Tem uma visão assim de ampliar as coisas de uma forma muito grande. Olhando tanto para o lado bom como para o lado ruim. Tem os dois lados. Que a pessoa pode olhar e, numa menor faísca, fazer um fogaréu, mas de algo bom, de coisas agradáveis, de palavras boas, de ânimo, de força. Então, tem todos os dois lados, tanto o lado bom como o lado ruim. Mas o que eu quero pegar é a palavra sensibilidade. Sensível. Que consegue, numa coisinha desse tamanho, transformar ela desse tamanho. Aí o que teria a ver essa sensibilidade com o que nós estamos começando a falar sobre o Espírito Santo? É nós sermos tão sensíveis à voz do Espírito, que só num toquinho dele a gente consegue sentir. A gente tem essa sensibilidade, mas dessa maneira, nessa dimensão que eu estou falando, de conseguir transformar algo tão minúsculo, talvez um simples toque, uma palavrinha, em algo grandioso. Ouvir a sua voz de uma maneira bem audível, bem sensível ao toque dele, ao falar dele. Precisamos ser sensíveis nessa dimensão que eu estou falando, para ouvirmos a voz do Espírito, ao mínimo tocar das suas mãos. Que nós sejamos sensíveis a esse ponto, para ouvir o Senhor. Que seja um toque dele. Mas nós somos tão sensíveis, tão sensíveis, tão sensíveis, que nada passa. Tudo que ele faz eu sinto. Tudo que ele faz eu vejo.
Tudo que Ele faz me toca. Tudo à minha volta, eu vejo e sinto o Espírito Santo. Porque Ele está aí dentro. É aquilo que eu fiz aqui. Jesus ressuscitou, voltou aos céus, o Espírito Santo veio, encheu os discípulos, e a partir dali eles saíram e não saíram mais sozinhos. E olhando justamente para o livro de Atos, nós não vamos ler, mas eu creio que você conhece toda a história. Nós vamos falar resumidamente sobre o livro de Atos. Porque falando de sensibilidade do Espírito, é um dos livros que mais nós vemos todos numa sensibilidade ao ouvir o Espírito fantástica. Tanto que o livro de Atos começa com a subida de Cristo e a descida do Espírito Santo. Exatamente como Jesus havia dito que ia acontecer, acontece nos primeiros capítulos do livro de Atos. Jesus sobe aos céus e o Espírito Santo desce. Exatamente como Jesus tinha dito. E a partir do momento que o Espírito Santo desce, no livro de Atos, tudo, exatamente tudo, passava pela voz do Espírito. Eles não faziam uma curva na esquina sem o Espírito Santo direcionar. A sensibilidade com que aqueles homens passaram a ter e a valorizar o Espírito Santo foi de uma forma tão grande que nada eles faziam sem antes o Espírito Santo direcionar. Eu coloquei aqui, em todo o livro de Atos, não há nada que não seja relacionado com o Espírito Santo. A partir daí, da descida do Espírito, os discípulos, todos aqueles que se encontraram com o Espírito, não faziam mais nada sem a sua direção. Nada sem a sua direção. E eu coloquei algumas coisas aqui, resumido, tá? Presta atenção. O Espírito Santo era a fonte de tudo e para tudo. Ele era a fonte de tudo e para tudo. Ele que falava, ele guiava, ele operava milagres, ele separava os obreiros para a missão, fortalecia a igreja, manifestava-se a igreja. Ele que deu dons espirituais, dons ministeriais, dava sabedoria em relação às questões doutrinárias, dava direções pessoais a todos, apontava direção nas viagens missionárias, renovava a igreja para que ela pudesse continuar sua missão, revelava o futuro, dava direções e tantas outras coisas. Nós vamos pegar e ler, a partir daí, todos eles, o tempo todo, estavam ligados ao Espírito Santo. O tempo todo. Tudo que tinha era filtrado pela voz do Espírito. Lá em Atos, você não precisa abrir, em Atos 15, 28, tem um versículo que eles falam assim: pareceu bem ao Espírito e a nós. Isso nós vemos em alguns versículos. Pareceu bem ao Espírito e a nós. Então não tinha o que quer que fosse, que eles não eram direcionados pelo Espírito. E isso é uma prova muito clara, porque você dizer, pareceu bem ao Espírito e a nós, cara, é uma intimidade muito grande. Eles tinham certeza que aquilo que eles iam fazer, o Espírito tinha aprovado. E se o Espírito tinha aprovado, Deus estava aprovando também. Então, pareceu bem ao Espírito, e muitas vezes hoje o que nós vemos dentro das igrejas pareceu bem apenas a mim fazer dessa forma. O Espírito Santo foi deixado um pouquinho de lado, nesse sentido de dar direções, de tudo passar por Ele. Se Ele mora em mim, se Ele veio viver em mim, e Ele está em mim, Ele tem um papel fundamental. Não foi simplesmente
para que eu chorasse no momento do louvor, da ministração, não. Faz parte. Mas é para nos ajudar a ser direcionado dia a dia da nossa vida. É aquele toque do Espírito quando eu vou fazer algo, quando eu vou falar alguma coisa. Aí entra essa sensibilidade de você sentir algo dentro de você falando assim, não faz assim não. E você parar e falar, não sou eu. Agora não sou eu que pensei isso, foi o Espírito Santo. E você não fazer. Ou não faz agora, não. Faz amanhã. Ou você fazer e ele falar assim, você não devia ter feito isso. Volta lá e pede perdão. Aí você para, olha e fala, não sou eu falando para ir lá pedir perdão, que eu nem ia querer. Mas como ele falou, eu vou. É você fazer algo no sentido profissional. E vir uma paz tão grande dentro de você, diante daquela decisão que você precisa tomar, e você sentir algo tão grande em você, você fala, não, é para fazer. Eu estou sentindo uma paz que não é de mim isso. Ou eu não estou sentindo paz nenhuma em fazer isso. Então não é para fazer agora. Queridos, que nós venhamos ter essa sensibilidade com o Espírito Santo. Nós erraríamos muito menos. Nós falharíamos muito menos. Nós entristeceríamos muito menos as pessoas que moram conosco. Porque tudo direcionado para o Espírito. Se eu fiz algo errado, Ele me direciona e eu peço perdão. E se deu tempo de eu ouvi-lo, eu nem faço. Nós precisamos dessa sensibilidade do Espírito. É isso que eu tenho buscado todos os dias. E quando eu falo alguma coisa e faço, e eu não ouvi o Espírito, deu errado, eu falo, me perdoa, Senhor. Mas eu quero isso para mim, eu estou buscando isso para mim. Essa sensibilidade, tem um outro versículo no capítulo 16, o versículo 6, também não precisa abrir lá em Atos, que fala assim, eles foram impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na província da Ásia. Paulo e muitos discípulos estavam juntos e o Espírito Santo falou com eles, não vá para lá, não pregue na Ásia agora, não. E era pregar, como nós já ouvimos esse versículo aqui várias vezes. Ele estava indo pregar a palavra. E mesmo assim o Espírito falou, não é tempo agora. Paulo fazia os seus planos de viagem. Paulo tinha os seus planos, seus projetos de viagem. Mas havia uma sensibilidade ao Espírito Santo tão grande dentro de Paulo, para qualquer momento mudar o rumo e a direção. Então, não é errado nós fazermos planos. Não é errado você ter os seus planos, você ter os seus sonhos, você ter os seus projetos. Não é errado. O errado está em eu colocar esses projetos dentro de mim e falar, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, o certo é, eu tenho meus planos, eu tenho projetos. Só que se precisar mudar e o Espírito falar comigo, eu mudo. Essa tem que ser a nossa vida com o Senhor. Se precisar, eu mudo. Se precisar, eu estou indo para a direita. Se Ele falar, não é a direita, é para a esquerda, eu vou para a esquerda. Mas os meus planos que estavam na direita, os planos do Senhor são melhores. Como o Jé falou, é boa, perfeita e agradável. Às vezes de início pode não ser tão boa, tão perfeita e nem menos agradável, mas será no final. Porque ao confiar no Senhor, nós não perdemos nunca em confiar no Senhor. Nunca, queridos. Entendendo ou não, nós não perdemos nunca em confiar no Senhor.
Se alguém que veio, que o Senhor Jesus, que Deus se preocupou de uma maneira tão fantástica. Ele se preocupou de uma maneira tão fantástica de não nos deixar sozinhos quando Ele voltasse para os céus. De mandar alguém que guia, que consola, que ajuda, que fortalece, que está junto. Se é para pegar o peso, Ele pega junto. Ele é companheiro, Ele está junto. Ele nunca vai dar uma direção e você fazer sozinho. E Ele olhando para ver se você consegue. Ele sabe que você não consegue. Ele sabe que eu não consigo sozinha. Por isso Ele veio morar em mim. Por isso Ele está junto de mim, dentro de mim, me ajudando. Só que eu preciso estar sensível à sua voz. Porque às vezes a minha visão está errada. As minhas posições estão erradas. O meu modo de ver as coisas estão erradas. E eu preciso estar tão sensível, que se Ele disser mude, eu mudo. E com certeza eu serei vencedora no final. Disso eu não tenho dúvida. E falando sobre sensibilidade, ou ser sensível à voz do Espírito. Primeira coisa que nós precisamos ter dentro de nós é uma consciência de que Ele tem hoje, o Espírito Santo tem hoje, o mesmo papel vital e fundamental que Ele tinha na igreja de Atos. Quando eu falo em estar sensível à voz do Espírito, a primeira coisa que eu preciso entender e ter dentro de mim é que Ele, o Espírito Santo, tem o mesmo papel fundamental hoje, como Ele tinha naquela época. Ele não mudou, queridos. O que mudou foi a evolução, né? Foi tudo se evoluindo tanto, que nós aprendemos a fazer tantas coisas que a gente já sai fazendo. A gente já sai dizendo, a gente acha que está correto, está certo, então eu já saio falando. Eu não me preocupo em se o que eu vou falar está correto, vai ofender, não vai dar certo, não vai. Eu não me preocupo, eu simplesmente falo. E é dentro disso que eu não quero para a minha vida. Se o Espírito tem outra coisa para mim, é outra coisa que eu quero para a minha vida. Falar de sensibilidade à voz do Espírito, primeiro é ter essa consciência de que Ele é fundamental como era antes, como foi lá na igreja de Atos. E a segunda coisa é desejar, é entender que Ele tem as rédeas da minha vida e eu desejo ser orientado por Ele. Duas coisas que eu preciso entender. É fundamental Ele na minha vida. E a segunda, Ele vai tomar as rédeas da minha vida. Ele vai tomar a direção. Não é um momento hoje, eu busco a Ele, porque eu estou passando por uma dificuldade, então eu vou até o Senhor e eu busco uma direção para essa dificuldade. E os outros dias, como não tem muita dificuldade, eu vou fazendo do jeito que eu acho que tem que fazer. Não. Por isso que precisa dessa sensibilidade, nessa dimensão que eu falei. Do exemplo que eu dei, de pessoas sensíveis. Não me toque. Como eu coloquei aqui, tem a capacidade de detectar e ampliar minúsculas variações. Olhando isso ao toque do Espírito, não é fantástico? Eu estar tão sensível, e conseguir detectar e ampliar um minúsculo toque das suas mãos. A circunstância não apaga isso. O medo não apaga isso. O distanciamento não apaga isso. Porque eu sou sensível à sua voz. Eu sou sensível ao seu tocar. A sensibilidade à voz do Espírito é fruto de um relacionamento contínuo com Deus.
Como é que eu adquiro essa sensibilidade? Como é que eu me torno sensível à voz do Espírito? É fruto de um relacionamento contínuo com Deus. E olhando o livro de Atos, fazendo um resumo bem grandão do livro de Atos, nós vemos que essas palavras relacionadas à oração, ao jejum, à leitura da palavra, que são as práticas espirituais. Se a gente for fazer esse resumão, nós vamos ver que em todas as coisas, no mínimo, no menor ao maior dos acontecimentos, tudo teve oração, jejum, estudo da palavra, busca pelo Espírito Santo. Em tudo. Se você for ler, você vai ver isso em todos os capítulos. Eles oravam para ressuscitar, eles oravam para curar, eles oravam para ir numa viagem até ali, eles oravam para ir pregar, eles oravam para ir para tal missão, eles oravam, eles jejuavam, eles faziam, eles tinham as práticas espirituais de uma maneira fora do comum. Eles valorizavam tanto isso, porque eles entendiam a dependência do Espírito Santo. Por eles entenderem a dependência que eles tinham do Espírito Santo, eles não podiam deixar as práticas espirituais. Eles não podiam deixar o relacionamento deles com Deus se enfraquecer. Senão eles perdiam essa sensibilidade. Então eles tinham isso como algo muito, mas muito profundo dentro do coração de cada um deles. Eu creio que você já leu o livro de Atos e dá para lembrar eles falando que um orou, Paulo e Silas na prisão, e Pedro preso, e eles orando num outro lugar. Não lembra disso quando você fala de Atos? Você lembra do livro de Atos? Você lembra de todos os acontecimentos? E os acontecimentos todos estavam ligados à oração, ao jejum, à palavra, a eles estarem juntos, a eles perseverarem na palavra juntos, estarem em oração juntos. Entre eles não haviam necessitados algum, porque eles se preocupavam com o outro, o tempo todo, um cuidando do outro. Um ajudando o outro o tempo todo. Eles iam para a viagem, passavam por tempestade, oravam ao Senhor para passar pela tempestade, passou pela tempestade, eles oravam porque já tinham passado e agora eles precisavam de cura, aonde eles estavam, da manifestação dos milagres do Senhor, onde eles estavam. Eu coloquei algo aqui, eles oravam continuamente, perseveraram na oração, estavam em comunhão uns com os outros de uma maneira amável, respeitosa, tanto que não tinham necessitados entre eles. A oração não era algo para eles, não era algo rápido para eles, não se tratava apenas de orar alguns minutos no seu tempo devocional diário. Eles viviam intensamente tudo isso. Não era assim, já fiz meu devocional, já tirei o meu tempo, orei um pouquinho com Deus, amém, agora amanhã eu volto. Né? Amanhã eu tenho o meu devocional de novo, agora eu já vou trabalhar e vou seguir minha vida. Não, eles não tinham isso. Eles não ficavam orando o dia todo, mas eles não se desligavam nem um minuto de quem eles eram e quem eles carregavam dentro deles. Tanto que aonde eles estavam, se precisasse, eu estou aqui, Senhor, se precisar, pode me usar. Eles não se desligavam, havia uma dedicação e entrega clara às práticas espirituais, pois entendiam que dependiam de Deus e desejavam ouvir em tudo a voz do Espírito Santo. Eles tinham essa consciência, nós não podemos parar. Nós estamos aqui com uma missão. E eu digo para mim e para você, nós estamos aqui com uma missão. Por que você acha que quando terminar o culto, como eu falei, todos serão acompanhados pelo Espírito para suas casas?
Mas não é para chegar lá, guardar o Espírito num cantinho e só pegar ele na quarta-feira quando vier para a igreja. Não, ele está indo com você porque ele quer continuar com você. Ele quer continuar fazendo o que ele está fazendo aqui. Que ao adorar ao Senhor, você sinta o que você sentiu aqui quando você estiver em casa. Ao orar, ao ir para o trabalho, alguém precisou de algo. Estou aqui, Senhor, à disposição. Faço parte. Alguém precisa de oração? Estou aqui, Senhor. Aí você fala, mas eu não tenho os dons do Espírito, que é o Espírito que dá os dons. Eu não tenho. Aí eu te pergunto, você tem ele dentro de você? Então você tem todos os dons dentro de você. Que é o que eu falo ao Senhor. Eu falo, Senhor, todos estão aqui dentro. Porque se o Senhor está aqui dentro, todos os dons estão aqui dentro. Então, o que precisar se manifestar, estou à disposição. Me dá coragem para falar. E quando é para fazer isso, para falar para alguém, assim, só eu e a pessoa, tipo, eu não conheço, e é para falar alguma coisa para a pessoa, eu sou bem tímida. Muito tímida. Quando saía para os evangelismos, era lá embaixo, né? E às vezes eu insistia em ir, porque eu queria me superar, na verdade. Eu fazia isso às vezes. Aí, às vezes iam algumas pessoas com a gente. Aí eles olhavam para mim e falavam, pastora, vai pastora. Pastora não tem vergonha, vai ela. Mal sabia eles que o coração estava quase saindo pela boca. Eu falava, ai Jesus, aqui dentro fica... Mas é vergonha mesmo de chegar em alguém falando. Eu tenho muita vergonha. Mas eu ia. Tinha que mostrar que eu era pastora, tinha que ir. Se eu falasse assim, não, vai você, porque eu estou com vergonha, ia ficar feio para mim. Não dava certo. Eu fazia. E faço, o que for preciso fazer, eu faço. Mesmo com o coração quase aqui, eu faço. Eu falo, Espírito Santo, o Senhor sabe como eu estou por dentro. Então, ajuda agora, senão eu desmaio. Mas nós fazemos. E Ele ajuda toda vez. Sai, a gente consegue fazer, a gente fala. A pessoa é ministrada, porque é o Espírito Santo falando. Uma das características da oração da igreja em Atos era o fato de lhe dedicarem muito tempo, de valorizar como algo prioritário na vida deles. Querido, às vezes a gente olha e fala, mas... Como eu falei agora, né? De eu ter vergonha. Posso olhar e falar, eu não tenho... Tem pessoas que têm muito mais do que eu. Tem pessoas que têm uma sensibilidade muito maior do que eu não consigo fazer. Talvez você pense assim. Talvez você olhe do lado e fale, aquela pessoa ali, aquela ali sim, é ligada ao Espírito Santo. Mas eu não tenho o que ela tem. Pensamento errado. Porque o mesmo Espírito que está naquela pessoa, ele está em você. É o mesmo Espírito. Aí nós olhamos tudo nesse livro de Atos, os discípulos, a descida do Espírito, tudo que eles fizeram, a gente olha e fala, é porque era lá em Atos. Não, é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que estava em Paulo está em mim, ele não mudou. Então por que Paulo tinha? Por que um irmão tem a mais e outro não? Não é que um tem a mais e o outro não. É o mesmo Espírito. É que um busca mais, se entrega mais. Aí ele tem muito mais aquilo que o Espírito tem a fazer. Mas não é porque ele é mais bonitinho e tem mais do que eu e você. Não. É porque ele se entrega mais. Ele se rende mais ao Espírito. Ele se rende mais ao Senhor.
É por esse motivo que ele desfruta. Eu nem vou dizer ele tem mais do que o outro irmão. Não, ele desfruta mais. Porque é o mesmo Espírito, tá? O que um pode fazer, o outro também pode. É o mesmo Espírito. Cada um, talvez, dentro do seu chamado, diferente. Mas é o mesmo Espírito. Eles desejavam o tempo todo ouvir a voz do Espírito. Era para eles um estilo de vida. Eles tinham dentro deles, nós precisamos estar ligado ao Senhor com as práticas espirituais, porque eu preciso da direção do Espírito. Nós dependemos da direção do Espírito. Diga assim, eu dependo da direção do Espírito. É o que eu falei. Quando eu falar em estar sensível à voz do Espírito, a primeira coisa é entender que Ele é fundamental na minha vida. E a segunda é entender que Ele vai tomar as rédeas. Agora, por que eles tinham isso como estilo de vida? E muitas vezes nós não temos nessa intensidade. Eu te pergunto, quem realmente conhece o coração de Deus? Quem? O Espírito. Quem conhece os pensamentos do Senhor? Tem um versículo que fala, eu sei que pensamento tenho sobre vós. Pensamento de paz e não de mal. Quem conhece Deus melhor do que ninguém, senão o Espírito Santo? E lá em 1 Coríntios 2:9 fala que Ele conhece até as profundezas de Deus. O Espírito conhece tudo o que vem de Deus. Então, se o Espírito conhece tudo o que vem de Deus, é Ele que conhece as profundezas de Deus, é Ele que foi direcionado a revelar a mim e a você, a vontade dEle para nós, a direção dEle para nós. Ele vive em mim. Então, por que eu não estou sendo direcionado por Ele? Porque falta essa consciência de que o Espírito Santo é fundamental na minha vida. Falta essa consciência que eles tinham. O Espírito Santo é fundamental na minha vida. E Ele é que vai revelar o coração de Deus para mim. Então eu preciso pôr na minha mente e falar, Senhor, essa é a noite de eu me entregar ao Senhor dessa maneira. De eu me entregar dessa forma ao Teu Espírito Santo. Eles valorizavam quem eles portavam. Valorize quem está dentro de você, querido. É alguém tão especial. Agora eu quero que você vá comigo lá para Esther. Nós vamos ler os capítulos. Você vai ler junto comigo. Algo fantástico que eu vi aqui. Talvez você tenha já visto. Eu não tinha, não. Esther. Abre aí. Deixa eu ver onde é. Esther 2. Capítulo 2. Espera aí que Esther fugiu da minha Bíblia. Esther 2, achei. Nós vamos ver algo fantástico aqui. Para mim foi fantástico. Dois 12. Acharam aí? Vamos ler. Esther 2:12. Vamos lá. O 12. Chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, quer dizer, 1 ano, porque assim se cumpriram os dias de seu embelezamento,
6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então, é que vinha a jovem ao rei, a ele se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde, entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres sob a vista de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais o rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a sua vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Queridos, eu vi um negócio aqui nessa passagem que vem dentro do que nós estamos falando. Aqui, para nós lembrarmos o contexto da história, o rei estava dando uma festa, chamou a rainha não quis comparecer, e segundo todos os seus conselheiros, ele tinha que deixar a rainha Vasti e levantar uma outra rainha no lugar dela. Então todos foram a todas as províncias daquela época e pegaram as virgens mais belas. E no meio dessas virgens veio Esther. E Esther, judia, e ela estava junto. Ficaram lá 1 ano, 6 meses, se perfumando, se preparando para o rei. Então 1 ano na preparação aí, para elas comparecerem diante do rei. E uma coisa elas poderiam fazer. No dia em que elas iam para a casa real, para comparecer ao rei, elas podiam pegar o que elas quisessem. Então tinha lá os vestidos, os mais belos, né? Que era para comparecer ao rei, os mais belos vestidos, tinha joias, tinha brincos, tinha colares de brilhantes, de safira, de tudo que, essas pedras preciosas. E era falado para elas assim, vocês podem pegar o que você quiser. Se vista e compareça ao rei, diante do rei. Todas as outras mulheres pegavam o que elas quiseram pegar. Se arrumaram da forma mais bela, todas elas. Só que tem uma diferença de Esther. Esther não pegou nada. Sabe o que Esther fez? Vem aqui no versículo comigo. O versículo 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por filha, quando lhe chegou a sua vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai. Hegai era o eunuco do rei. Hegai conhecia o rei. Presta atenção. Era um eunuco que conhecia os gostos do rei. Todas as outras mulheres pegaram de tudo o que era mais lindo à sua frente. E Esther só pegou o que Hegai falou. O que a Esther fez? Hegai chegou nela e falou assim, olha, usa esse vestido. O rei gosta desse vestido.
Chegou num colar, ou num brinco, ou todos os arranjos, né? Como é que fala? Não é arranjo. Ou é arranjo? Todos os acessórios. E ela só pegou o que Hegai falou para ela pegar. Queridos, Hegai falou assim, eu conheço o rei. Esther falou, você conhece o rei? Então o que você me der eu vou usar. Hegai, usa esse azul. Vamos dar um exemplo. O rei ama azul. Usa esse perfume aqui. Ele é apaixonado por esse perfume. Usa esse acessório penduradinho de coração. Eu conheço o rei. E quando Esther chegou diante do rei, não teve para mais ninguém. O rei se apaixonou por ela. Quem era Hegai? Quem? O Espírito Santo. Você quer fazer a vontade de Deus? Fala para o Espírito, que eu use o que Ele gosta. Que o Senhor me apresente o que Ele gosta. Eu não vou pegar nada. Esther não quis pegar nada. Ela falou, o que você disser, para mim eu vou usar. Hegai representa o Espírito Santo na minha e na sua vida, meu irmão. De nós olharmos e falar, eu confio, porque você conhece o coração do Pai. Se você conhece o coração do Pai, então revela o coração dele a mim. Queridos, eu achei isso fantástico. Ela falou, eu vou confiar em você. Você conhece o coração do rei. Você está com o rei há tanto tempo, então você conhece a cor que ele gosta. O jeito que ele gosta, o perfume que ele gosta. Ela só usou o que o eunuco falou para ela usar. Que nós venhamos estar tão sensíveis à voz do Espírito, que nós venhamos fazer somente o que Ele tocar para fazer. Queridos, em nome de Jesus, que o Senhor leve a nossa igreja, leve a nossa vida a essa sensibilidade com o Espírito. Que possamos voltar como o livro de Atos, como no começo, na descida do Espírito Santo. E valorizar o Espírito como alguém fundamental na nossa vida. Como alguém fundamental em me direcionar em todas as coisas. Ele não vai somente dizer o que eu tenho que fazer, Ele vai pegar na minha mão e vai me levar até onde eu tenho que ir. Não é que Ele vai falar, eu vou sozinho, Ele vai comigo. Mas e se eu não conseguir? Ele está junto, Ele nos sustenta, Ele é a nossa força, Ele é a quem nós precisamos. Entenda por que Cristo falou, eu preciso ir para que o Espírito venha. E se Jesus falou, eu vou para que Ele venha, porque Ele é especial. E vai estar em alguém tão especial quanto Ele, que sou eu e você. Senão Ele não mandaria alguém tão especial, se preocuparia tanto comigo e com você. Estar dia a dia ou nunca mais andar sozinho. E ter alguém o tempo todo junto conosco. Quando você olhar para você dentro da sua casa, eu estou sozinha, não. Olha para dentro de você, não olha à sua volta, olha dentro de você. Você vai ver que você nunca está só. Ele faz parte. Esse é o tempo de dizer ao Senhor, eu quero viver guiado pela voz do Espírito Santo. Esse é o tempo de nós dizermos, Senhor, eu quero viver guiado pela voz do Seu Espírito.
me leva a essa sensibilidade. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos um pouquinho. Ninguém tem mais ou menos do que eu e você. É quando nos entregamos mais ao Espírito. É quando nós entendemos o nosso papel junto com o Espírito Santo. Espírito de Deus, leva-nos a essa sensibilidade contigo nessa noite. Que possamos sair daqui, deste lugar hoje. Nós te amamos, sempre te amamos, Espírito. Mas que algo mude dentro do meu coração e eu saia daqui entendendo. E colocar como estilo de vida, me entregar ao Senhor intensamente. Para que sua voz seja tão audível ao meu ouvido, ao tocar em meu coração. Espírito de Deus, que eu entenda que você é fundamental na minha vida. Que você é fundamental em minha vida. Como foi no tempo de Paulo, de Pedro e de João. Eu quero voltar a viver esse tempo, aonde o Espírito era tão valorizado, que ninguém fazia nada sem a direção dele. Que a minha vontade morra, que os meus desejos morram, que os meus planos sejam mudados se preciso for, Espírito. Que a minha vontade seja mudada se preciso for, Espírito Santo. Espírito Santo, Oh, meu amado, meu amado, meu amado Espírito. a atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Oh.
atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transporta teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus está sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, que inunda a terra. Diga isso. Espírito de Deus está sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus está
Espírito, eu quero estar sensível à sua voz. Coloque a mão no seu coração e repita isso: eu quero estar sensível à sua voz. Tome as rédeas da minha vida. Se o Senhor conhece a vontade de Deus para mim, tome as rédeas da minha vida e me leva à direção aonde o Senhor quer que eu vá. O que Ele quer que eu faça, o que Ele quer que eu diga, o que Ele quer para minha vida, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Se renda à voz do Espírito nessa noite. Deixa Ele tocar o seu coração. Para cada um, Ele tem um falar diferente. Não é todos da mesma maneira. Cada um pode ouvir a sua voz, porque Ele foi e está dentro de cada um de nós. Conhece o nosso interior. Ele conhece você por dentro. Com o que você precisa, Ele tem. A direção que você precisa, Ele é. Ele vai junto com você. Você não está só. Eu sozinho não consigo. Eu digo, você não está sozinho. Ele está dentro de você e tem a direção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu serviço, para a sua família, para você pessoalmente com Ele. Você pode levantar as suas mãos e adorar ao Espírito Santo. Você pode levantar as suas mãos e abrir os seus lábios e adorar ao Espírito Santo. De Deus, Tu estás em nós. Te desejamos. Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra. Abra os seus lábios e ore em línguas. Espírito de Deus, fale mistério com Deus agora, edifica a sua vida. Abre os seus lábios, lero macho, orianda lá mamãe. Faz Teu querer.
queridos. Tem alguém dentro de você tão precioso. E Ele ama pegar na sua mão e te direcionar. Ele foi enviado à terra para pegar na sua mão e te levar ao destino que Deus tem para você. Valorize isso. Valorize quem está dentro de você dessa maneira. Seja sensível ao seu tocar. Não só aqui dentro da igreja, mas aonde você estiver. Aonde você for, com quem você falar. Aqueles homens se tornaram pombas nas mãos do Senhor, porque eram direcionados pelo Espírito Santo. Você quer influenciar pessoas? Se entregue ao Espírito dessa intensidade. Se preocupe em ser sensível ao seu toque, à sua voz. Se Ele gritar no seu ouvido, você ouve. Se Ele só sussurrar no seu ouvido, você ouve. Se Ele te der só um toquinho no coração, você ouve. Porque você está sensível à voz que está direcionando você. Que nós venhamos ser levados a esse nível de sensibilidade ao Senhor. Feche os olhos mais um pouquinho, por favor. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele derramar fome. Deixa Ele derramar sede no seu interior nessa noite. Por mais, entrega a Ele dia a dia. Oh, Jesus. Transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, estás em nós, te desejamos. Teu reino vem, inunda a terra. Aleluia. Queria perguntar algo. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Que estava longe e quer voltar a se agarrar ao Espírito Santo de novo? Tem alguém nessa noite que gostaria de tomar essa decisão? Eu não posso encerrar sem essa pergunta. Se tiver, corre para cá. Nós vamos orar por você. Eu falo corre porque é a melhor decisão que posso tomar na minha vida essa. Foi a decisão que eu tomei, eu tinha 9 anos de idade. 9. Eu vim correndo para frente, chorando, dizendo: Senhor, a partir de hoje o Senhor é o Senhor da minha vida.
E eu estou com 48 anos. Desde esse dia eu nunca mais saí. E não me arrependo nem um pouquinho. Que é um tempo precioso com o Senhor. Alguém quer? Corre para cá. Essa é a oportunidade de dizer: eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero esse Espírito morando em mim. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode erguer as duas mãos assim. Não, antes de nós aplaudir. Antes. Eu ia pedir para aplaudir. Calma aí. Você pode olhar para cima e dizer: eu te amo, Espírito de Deus. Pode mandar um beijo para Ele. Mostrar o seu amor, a graça dEle que tem nos alcançado. Oh, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Obrigado, meu amado. Obrigado, meu amado. E agora você pode festejar, aplaudindo ao Senhor. Nós vamos encerrar. E você não vai embora sozinho para casa. Lembre-se disso. Alguém está aí dentro de você muito especial. E vai ir junto com você. Que te valoriza como ninguém. Porque Ele te conhece. E mesmo Ele te conhecendo, Ele não aponta as suas falhas. Quando o Espírito Santo fala alguma coisa que nós estamos errados, Ele fala com um amor tão grande, que a gente ainda olha e ainda agradece. Obrigado, Espírito. É ou não é assim? Eu falei, pastor, esses dias, falei, filho, a gente estava conversando de algumas situações, e situações da gente passar muito tempo falando sobre a verdade de Deus, e algumas pessoas chegaram na gente e falaram assim: o Espírito Santo falou comigo, e a partir de agora eu não faço mais assim. Aí eu falei pastor assim, falei, quantas vezes nós já falamos isso para ele? Nós já falamos tantas vezes, mas o Espírito Santo falou, acabou, meu irmão. Acabou. Falei, tem coisa que nós ensinamos, claro, mas quem convence é o Espírito Santo. E quando Ele convence, quem sou eu para dizer, você está errado, Espírito? Não, não é bem assim, não. Não. Nós ainda agradecemos. Obrigado por você ter falado comigo. Obrigado por ter me corrigido. Porque é Ele quem faz. Nós ensinamos. Como nós temos aqui discipulados, ensinamos. Mas é o Espírito que muda, é o Espírito que convence, é o Espírito que faz. Amém, queridos? Deus abençoe. Você tem uma semana assim fantástica na presença do Senhor. Seja uma semana de conquistas e de vitórias no Senhor. Aquilo que você tem colocado diante de Deus seja realizado essa semana, conforme a vontade de Deus, para a sua vida, para a sua casa, para o seu serviço, para os seus negócios. Você é abençoado pelo Senhor e vai viver as suas bênçãos a cada manhã. Amém?